Eu concordo Entende? com você e vou até colocar assim, um parâmetro bem definido para distinguir essas condições. Quando o pecuniário é muito mais exaltado do que os benefícios de humanos que você processa, isso é picaretagem. Quando o sujeito tem mais benefício à sociedade do que a apropriação pecuniária, isso é razoável e deve ser considerado e respeitado. Perfeito. Mas eu considero que predominantemente a picaretagem vai campear nisso aí. Sim, sim. Então, a pergunta que, assim, como eu faço isso o tempo todo, ajudando pessoas pelo mundo todo, a ter esse discernimento. Mas muita gente diz, porque você é ateu, porque você discorda, porque simplesmente você nega a existência de deuses e tal, é por isso que você faz esse trabalho de enfrentamento contra o mundo espiritual. Mas o senhor, como uma pessoa acadêmica, uma pessoa polida, um técnico na área, o que o senhor tem a dizer sobre aquelas manifestações grosseiras de pessoas que entram naquele transe e acham por elas mesmas, convictas que elas estão sendo usadas como homens de Deus ou mulheres de Deus? Como é que o senhor enfrenta Eu vou esse avaliar a vantagem e a perseguição de dinheiro que tem em cima disso. É pecuniário? Então esse cara é charlatão. Sim, verdade, mas eu digo os membros. Os membros que muitas quem foi os induzido? Pastores, quem foi induzido? Padres, gurus e espíritas, muitos deles, muitos, não todos, muitas vezes têm um certo tipo de tendência para o engano, de querer realmente usar e manipular essas informações. Mas os membros não. Muitos membros estão ali porque eles estão acreditando. Sim. Mas como que eles conseguem entrar nesse transe? Sim. Como que o pastor, quais são as técnicas que um pastor se utiliza para poder levar a pessoa a um tipo de surto, Desvaneio por exemplo? desse. Desvaneio, vamos colocar assim. Tá bom. É provável que esse mal intencionado, que seria o famoso mentor, que você está me falando que é alguém que induz a uma galera maior uma situação que pode ser assimilada ou entendida como se fossem corporações, é isso, enfim. Esse cara que está fazendo isso acontecer, e isso de fato acontece. Bom, isso de fato acontece. Algumas pessoas se acham incorporadas. E como que ela chegou a esse nível? Porque ela foi para o mundo inconsciente. Por que ela foi para o mundo inconsciente? Porque esse sujeito, de uma forma inclusive maliciosa, pode ter se utilizado de elementos simbólicos que possa provocar esse transe. O transe é provocado a partir de elementos simbólicos. Por quê? Vamos devagar. O inconsciente não tem linguagem, ele não conversa verbalmente. Você é inconsciente, não conversa comigo falando. Ele não tem fala. Ele tem símbolos, ele conversa por símbolos. Vou até E quando isso. ele vai a porra da anotação, daqui a pouco ele vem me ferrando, vai ser. Mas é beleza, esse é assunto que eu dei teórico. Eu acho legal, porque são palavras-chave que o senhor traz, até que é amanhã de de suma manhã importância, sobre de suma isso. importância para a sociedade, porque você que está aí do outro lado, ouvindo, vendo todas essas coisas, muitas vezes, por ouvir eu falar, ou o Miranda falar, ou todos os outros amigos falarem, você acha que é apenas uma questão de tendência nossa. Mas aqui tem uma pessoa equilibrada na minha frente, um professor dentro dessa área, que vai explicar para você muito melhor sem a minha tendência, né? Sim. Inclusive, já deixa o like aí pra gente chegar nas 500 pessoas Eu logo. vou falar uma coisa então. Tem um QR Code aí no cantinho, tá vendo esse QR Code? É só você abrir a câmera do seu celular, clicar aí, você já vai se inscrever. Então faz isso aí pra gente. Tá muito fácil agora. Desculpa, professor, siga. Não, eu tô gostando muito da conversa. O senhor trouxe a questão, por exemplo, de vozes e de uma precisa comunicação, de fala. comunicação talvez intangível, simbólica. Mas o que acontece naqueles casos, tem gente com dúvida com isso. Mas o meu pastor, ele fez uma pessoa se ajoelhar e perguntou para ela qual é o nome dela, ela falou Legião, Tranca-Rua, e falou o nome da Legião, falou de onde eles vieram, e ficou para trás e se contorceu completo, falou em línguas estranhas, fonemas aleatórios, quero deixar bem claro. Vozona grossa. A vozona. Aí eu pergunto, se essa comunicação não existe com o inconsciente, como que essas pessoas conseguem produzir isso com o pastor manipulando tudo isso? Se essa pessoa for para o inconsciente, essas situações que você está falando são clássicas de um transe. Contratura muscular. Né? Contratura. Contratura muscular, o Olha, cara fica coisa boa. todo travado. O olho fica branco. Falar balbuciando ou falar em línguas. Por que falar em línguas? Porque a língua verbal, a língua nossa, o inconsciente não conhece. Então ele vai gerar algum balbúcio como se fosse uma língua. Isso acontece, inclusive, em algumas religiões clássicas. Muitas, inclusive no islamismo, né? Hinduísmo, né? Você entrar em transe comigo, tiver uma outra pessoa que também entra no mesmo nível de transe, eu coloco vocês dois em contato, vocês conversam em línguas. Agora, que porra de língua é essa? Nenhuma. Se você for analisar exatamente o significado, não tem sentido, mas só um pouquinho. Certo. Um entende o que o outro diz nessa língua e responde na mesma língua. Você que não entende. Então quer dizer que é uma configuração que o cérebro estabelece de comunicação entre eles mesmos. O inconsciente, sim.
Uma língua não conhecida, não falada. Não é língua, Não é um língua. balbúcio, Uhum. né? Mas o outro entende, porque na verdade o outro está lendo não pelo áudio, ele está lendo por uma hiperestesia dos sentidos, eles estão interligados com a mão Aham. e com todos os sentidos aguçados, tato, visão, audição. Boa, boa. E nessa onda, o tato dele exacerbado, ele consegue perceber mínimos estímulos musculares que podem dar sinais de alguns acontecimentos que são interpretados pelo outro. A comunicação semiótica, ela vai se dar no transe de uma forma excepcional. Nós sabemos que a comunicação semiótica já é um produto que revela, ou se revela a partir de símbolos e de signos, né? Na comunicação semiótica, você não fala comigo, eu não estou falando, eu estou falando aqui com você numa linguagem, né, no vernacular clássico. Mas eu poderia estar parado olhando para você e sacando você, sua forma de olhar, sua gesticulação, por que coçou o dedo. Isso é uma linguagem semiótica. A partir desses signos, eu poderia ter capacidade de interpretar o que é que você sente, o que é que você pensa. Legal. É quando você olha para o outro cara e começa a adivinhar qual é a dele. Então, assim, por exemplo, desculpa, pega aí, segura bem, dá só um pause nessa sua conversa aí. Então, quando o senhor fala que existem pessoas que têm essa capacidade de olhar para o outro Sim. e fazer uma leitura Sim. comportamental delas. Sim. Então, muitos pastores em cima do púlpito, eles já, quando eles estão pregando, padres, inclusive, sei lá, mas quando eles já estão olhando de cima da nave ali, olhando algumas pessoas suscetíveis e vulneráveis, ele escolhe essa pessoa? Pode escolher, ele pode ter, vamos devagar, ele pode ter capacidade de uma interpretação semiótica do sujeito. Certo. Na maioria das vezes não tem, porque ele é ignorante. Quando ele é ignorante, ele não percebe nada disso. Então ele vai repetir um modelo que aprendeu com o par, com o parceiro, com o antecessor. E aí você vê as barbaridades. É quando ele induz ferrenhamente um comportamento no outro. Quem é você, demônio? Aí já é um lance que o cara não leu nada, ele não tem capacidade semiótica nenhuma, mas ele parte para uma incursão mais segura de obter um resultado. E a resposta que essa pessoa dá, ela tá dando essa resposta consciente? No caso, eu sou fulano de tal, sou o demônio tal. Não, se ele for para o inconsciente, isso aí é a geração do inconsciente. Isso é uma fantasia do inconsciente que vai se manifestar. Mas deixa eu voltar um pouquinho naquela conversa, porque é importante. É para a gente perceber a famosa leitura semiótica. Você acaba de me falar que o pastor poderia, ou o pastor, qualquer pessoa, olhando para outro, pode fazer uma leitura semiótica. É verdade, né? Nós fazemos isso o dia todo. Você tem pessoas, às vezes, interiorana, que olha para você, ela não tem grandes conhecimentos, daqui a pouco ela sai com uma porrada de afirmações que são razoáveis sobre você. Aquela figura que não tem um capital intelectual bom, ela consegue entender, interpretar e avaliar de uma forma muito mais segura do que se fosse alguém intelectualizado lhe avaliando, né? O que é que essa pessoa fez? Ela fez uma leitura semiótica? Essa pessoa fez uma leitura semiótica com mais eficiência de alguém intelectualizado? Sim, porque a leitura semiótica é uma leitura inconsciente. E no inconsciente todo mundo é igual, não tem diferença intelectual no inconsciente. Todos nós aqui somos diferentes. Depende dos nossos conhecimentos, nossas vontades, etc. No nível inconsciente, todos nós somos iguais. E aí, desculpe. Mas esse cara mais simples do interior, por ele ter menos consciência, assim, menos conhecimento, ele usa mais o subconsciente. Por isso ele consegue ler melhor. Ele é mais instintivo. Ele faz uma leitura semiótica mais precisa. Mais intuitivo, mas a intuição nada mais é do que um conhecimento que você tem ali. Digamos que seriam os flashes que sobem do inconsciente e faz com que eu possa perceber detalhes ínfimos que conscientemente eu não percebo de você e lhe avalio. Inclusive... Desculpe, só porque eu tenho que fechar essa porra, senão não fecha. Sem problema. Essa avaliação semiótica é feita a um nível, digamos, consciente. Eu não estou entrando, não tem nada de trânsito, eu olho para você, começo a lhe sacar, começo a lhe adivinhar. Tá bom.